poxa, Dani, mas tu pensa em morrer cedo? Todos nós, a gente não sabe o momento fim, né, da nossa jornada aqui. Mas eu tenho plena consciência que ainda dá tempo de fazer um monte de coisa. Então, a minha pressa de viver foi com que eu escrevesse esse livro para trazer outras pessoas que também tenham pressa de viver, sabe? E esse viver o momento, de poder viver com as pessoas que ama, de poder dizer aquilo que precisa ser dito, né? De se apegar menos a coisas materiais. Olá, gente, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Nós estamos muito bem, graças a Deus, em festa, porque hoje o Pó de Pimenta recebe Daniela Pedra Matos, a escritora do livro A Força que Habita em Mim. Nesse livro, a Daniela compartilha conosco uma jornada de superação, autoconhecimento e muito amor. Daniela, é um prazer tê-la conosco aqui hoje e nós vamos conversar bastante sobre maternidade, adoção, superações e a luz que pode nascer mesmo nos dias mais difíceis. Mais uma vez, muito obrigada. A gente sabe que a tua agenda é super corrida. E então, assim, é um prazer tê-la aqui conosco. Deve estar fazendo menos 2 graus lá fora, né? Sim. Mas aqui dentro está quentinho. Eu prometi para ti que estaria quentinho. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma coisa que eu faço questão de falar também, porque ao ler o teu livro, a gente percebia, porque a Lu também leu, algumas coisas que me tocaram bastante. Entre as coisas que me tocou é o termo enfeitada. Então, seja muito bem-vinda, enfeitada de amor e de esperança, como tu é. Nós vamos falar sobre tudo isso que eu falei e também sobre os seus projetos atuais e do futuro. Perfeito. Ok. Estamos preparados? Preparados. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês um pouquinho, não tudo, não se preocupem, porque o livro tem só 248 páginas, mas eu vou ler um pouquinho sobre Daniela Matos, para quem ainda não a conhece. Ela é doutorada em Letras pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, graduada em Letras e mestre de Educação pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em Neurociência e Comportamento Humano. Atuou como professora da rede pública municipal e estadual por mais de 12 anos. Gaúcha, nasceu em Piratini, no Rio Grande do Sul, em 22 de junho de 1973. Ela é uma cinquentenária, assim como eu. Casada com Eduardo Matos desde a adolescência e a mãe de 5 filhos, o David, o Murilo, o Felipe, o Gabriel e a Maria Cristina. Já é avó do Guilherme, Samuel e da Laura. Sua base de vida é a sua família, seu lugar de proteção e abrigo. O estudo faz parte da sua vida, pois ela se considera incansável em aprender. Aprendeu a tocar saxofone aos 46 anos de idade, pois desafiar-se ao novo, abrindo-se para novas aprendizagens e experiência, é uma das suas maiores qualidades. A coragem e a ousadia de trilhar por novos caminhos, mesmo que desconhecidos, sempre lhe oportunizaram galgar lindas oportunidades e ascensão profissional. Romper com as barreiras da dificuldade, com as barreiras advindas da vida simples e escassa que viveu desde a infância. Talvez esteja entre suas maiores decisões. Isso aqui é só um pouquinho sobre a Daniela Matos, da parte pessoa física, né? Mas aqui dentro, esse livro, ele realmente é enfeitado de muita inspiração e transformador de pessoas. E é incrível que esse livro, a gente começa a ler e não quer parar. É aquele livro que tu começa a ler, vou ler uma página, 2, tem meia horinha para ler e tal. E tu começa e vai, e tu não quer parar. Porque tu quer saber depois, é como uma novela, né? É, o que vai acontecer agora? O que ela fez com isso? E agora, como faz? Como sai disso? Quem é a Dani? Tem mais alguma coisa entre essas palavras que eu li que tu queira complementar? Quando eu decidi, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, pela linda oportunidade, pelo rico convite de estar aqui. Eu venho não enfeitada, mas acho que eu venho bordada na pele de muita alegria, né? Por tê-las conhecido, por ter tido essa oportunidade. Então, muita, muita gratidão. E quando eu resolvi escrever esse livro, o que traz esse livro é o afeto que costura ele, né?
o afeto, a saudade, tudo que me moveu para que eu chegasse aqui hoje, né? Então, essas entrelinhas do que está aqui, elas vêm enfeitadas, assim, de dor, de um determinado momento da minha vida, que não parou de doer, né? Mas de como eu fui fazendo para tentar não superar, porque há coisas que a gente não supera. Há momentos, perdas na vida que tu não supera. Tu aprende um jeito de lidar com elas e seguir, né? Mas eu acho que o que mais me moveu a escrever esse livro foi o amor que eu tenho pela vida, sabe? A minha vontade que eu tenho de viver, a pressa que eu tenho de viver, a urgência que eu tenho de viver, né? Poxa, Dani, mas tu pensa em morrer cedo? Todos nós, a gente não sabe o momento, o fim, né, da nossa jornada aqui. Mas eu tenho plena consciência que ainda dá tempo de fazer um monte de coisa. Então, a minha pressa de viver foi com que eu escrevesse esse livro para trazer outras pessoas que também tenham pressa de viver, sabe? E se viver um momento de poder viver com as pessoas que ama, de poder dizer aquilo que precisa ser dito, né? De se apegar menos a coisas materiais, que às vezes as pessoas se pegam a tão pouquinho coisa, né? A rever, a repensar. Então, eu acho que isso é o que me moveu para eu escrever. O que está ainda nas entrelinhas, talvez, eu acho que eu tivesse mais umas 500 páginas para escrever, né? Eu não quis nem romantizar, nem trazer o coitadismo, né? Mas é trazer assim, eu sou uma mulher brasileira, como milhares de mães que perderam seus filhos, que já não tiveram coisas para botar na mesa para os seus filhos, mas que continuam lutando, né? Então eu não estou medindo dor aqui. Eu estou trazendo, explanando o que aconteceu na minha vida, mas para dizer, vem comigo, vamos, dá, né? Dá para a gente seguir. Possível. Isso. Exato. E é isso que a gente busca, e nós também, enquanto não escritoras, mas enquanto quando eu faço um treino de corrida, por exemplo, que agora eu fiquei sabendo que ela está correndo, gente. Então, não só aos 46 anos passou a tocar saxofone, como agora começou a ser uma atleta de corrida de rua. Parabéns por isso. Quando a gente faz essas postagens, não é para... eu sou melhor que alguém, ou eu estou fazendo... Não, é justamente para dizer, mulher, vamos lá, a gente consegue, a gente faz, independente da idade que tem, né? Isso é inspirador. Quando foi que tu te deste conta, assim, tu percebeu que tinha algo para dizer e passou, então, a se dedicar à escrita do livro? Há um tempo na minha vida, depois que eu perdi a minha filha, eu fui trabalhar, troquei dor por trabalho. Isso, obviamente, que não poderia dar certo, né? Em determinado momento. Mas eu sempre trabalhei muito. E eu comecei a ir nos lugares e a ver outras pessoas como eu, que precisavam, que estavam, às vezes, na lona, né? Sem força para seguir. Mães que perderam seus filhos, pessoas com casamentos desfeitos, pessoas derrotadas emocionalmente por um passado que não vai voltar. E aí eu fui estudar, né? Até para poder me entender. Por que eu, uma mulher, uma professora, né? Eu casei adolescente, mas por que eu, tentando fazer tudo certo, por que tanta coisa acontecia comigo, né? Tanta coisa, tanta tragédia vinha acontecendo. E eu fui entender o meu comportamento. Eu fui buscar... Primeiro, eu busquei no estudo. Porque eu entendi que, às vezes, para te buscar afeto, tem que estar com a mente muito clara, né? Porque hoje... não é todo lugar que tu vai buscar um amparo, né, na fé, na devoção que vai te ajudar. E aí eu fui estudar, e quando eu fui estudar o comportamento humano, eu vi que eu precisava, que quem precisava mudar primeiro era eu, né? Como mãe, eu precisava fazer por mim. E um dia um dos meus filhos perguntou assim para mim: mãe, tu morreria por nós? Eu disse, com toda certeza. Com toda certeza. Ele disse, então vou te fazer um pedido, mãe. Vive por nós. Poxa. Dani. Vive por nós. Faz Sim. por ti, né? A mãe com sobrepeso, a mãe que trabalhava toda semana, viajava, chegava no final de semana, era cama, sofá. A mãe que tinha fibromialgia, a mãe que estava doída, né? E ele disse, mãe, a gente quer que tu viva por nós. E eu acho que aí foi a virada de chave. Quando eu vi que ele me diz isso, vive por nós, e aí eu resolvo colocar no papel. Não para medir dor, né? Não para dizer, não, estou aqui, minha dor é... Não é isso. Mas é para mostrar que outras pessoas, assim como eu, a gente pode seguir. Porque o passado ele não vai voltar. Isso é fato. Sim. Não volta para ninguém. Não interessa. Essa já era a fase depois da partida da Daniela. Da Maria Cristina. Isso. Então, até então, eu tinha uma vida... Passei dificuldade, coisa e tal, como a maioria das pessoas passam, né? Mas aí vem o grande tsunami da nossa vida, né? Que foi
perder a nossa filha, porque quando tem vida, tu consegue tudo, né? Tu vai, tu luta, tu tem dificuldade, né? A gente internou um filho por drogadição, ele se recuperou, ele refez a vida dele, e a gente foi e vai. Mas quando não tem a vida, tu não tem mais o que fazer. E quando a minha filha morreu, ela morreu em casa comigo. Eu estava em casa, eu e o meu filho, nós estávamos em casa. Então, teve uma Daniela até ali, uma Daniela que levantava às 6 horas da manhã, que caminhava todo dia, que fazia atividade física, que fazia, e depois teve uma outra Daniela, que não tinha para quem chorar, né? Eu tinha mais filhos adolescentes, meu marido precisou cuidar do pai dele, eu não tinha onde chorar. Sabe onde eu chorava? Eu chorava no pátio da escola onde eu trabalhava. Eu estacionava o carro num lugar onde ninguém me via, e lá, quando eu terminava a minha aula, eu saía e ia para lá chorar. E eu chorava e eu ia para casa, né? Eu acredito que o meu marido foi saber que eu chorava quando ele leu o livro, né? Ele descobriu que eu chorava quando ele leu o livro. No banho também, né? tu comentava. Eu chorava no banho, eu chorava escondido, porque eu tinha filho para dar conta, eu tinha casa para dar conta, eu trabalhava com adolescentes em 2 escolas, eu tinha que dar aula para adolescentes da idade da minha filha, né? E assim, teve dias que eu não aguentei. Ah, tu superou isso com facilidade? Não, e não superei até hoje. Teve um dia que eu lembro que eu pedi para minha diretora, que provavelmente ela vai assistir esse podcast, que é a Mara. Eu fui na sala dela e tinha uma menina muito parecida com a minha filha, muito. E eu não consegui dar aula. E eu fui na Mara, vocês imaginam uma professora com 7 aulas dava 7 aulas, 5 de língua portuguesa, literatura e espanhol. E tu chegar para uma diretora e dizer assim, eu preciso ir embora. E eu só disse assim para ela, eu estava explodindo, eu disse, Mara, eu preciso ir embora, eu não aguento mais. Ela não sabia, ela olhou para mim como se fosse assim, agora o que eu faço com as tuas aulas? Mas ela disse, vai embora. Ela percebeu que havia alguma coisa ela e sabia acolheu que tinha uma o teu coisa, pedido. Tinha um tsunami, tinha uma mulher explodindo ali dentro, Sim. de dor, de saudade, de tudo, né? Que só guardava aquela que só emoção. Guardava. Não E quando eu sei se- vejo aquela menina muito parecida com a minha filha, eu não suportei ficar ali. E a Mara disse assim, vai, Daniela, não sei o que aconteceu contigo, mas vai. E eu tive a linda oportunidade, por isso que eu disse que a vida é linda, por isso a minha urgência de viver, porque a Mara está viva. A Mara está na escola onde eu trabalhei. E esse ano eu tive a oportunidade de ir nessa escola lá em Pelotas e dizer para os meus ex-colegas e pessoas que trabalhavam comigo, olha, essa mulher fez tanto por mim. Porque aquele dia que ela me mandou embora, que ela disse vai, e não me cobrou nada. Não me perguntou o que eu ia fazer, não perguntou nada para mim. Ela disse vai. É importante para ti, vai. Aquele dia que salvou a minha vida. Sem ter ideia da dimensão. Sem entender da dimensão. Então, teve uma Daniela antes e teve uma Daniela depois, né? E essa Daniela que veio depois, ela foi se remendando, ela precisou se cortar inteira para chegar em 2025, né? Para entender que o passado não vai voltar. Ele não volta. Eu fiz o que eu pude, mas até entender que eu fui a mãe que eu pude, nas condições que eu tinha, doeu. Né? Hoje eu consigo sentar sem chorar, sem me vitimizar, mas isso levou longos anos. Né? De uma mãe olhar, não conseguia me olhar no espelho. Colocar isso de uma forma escrita, de uma certa forma, fez parte dessa virada, dessa terapia? Foi bom colocar para fora? Foi como colocar um em desabafo? Foi um desabafo também, e eu vi muitas mulheres como eu, destruídas, sem poder falar. Porque nós mulheres temos o silêncio, né? Ah, não, mas está numa família. Eu ouvi de familiares, de amigos, não chora. Né? Por que tu tá chorando? E aí a pessoa te perguntou, e como é que tu tá? Tô bem. Tô bem, né? Era Dia das Mães, tá todo mundo feliz. Eu não tava feliz, porque Sim. sempre nessas datas vai me faltar um para todo e sempre. Sim. Né? Ah, mesmo que no Dia das Mães eu não consiga reunir os outros filhos, ok, mas todo mundo tá feliz, eles ligam. A minha filha, eu não vou falar mais com ela. Então, nesse momento, trazer o livro, essa escrita do livro, primeiro que me retrata, eu consigo me enxergar dentro dele. É como se alguém tivesse escrito para mim, Sim. sabe? Me dado essa oportunidade de dizer, segue, né? Vai. Porque tem uma vida ainda para seguir. A gente não sabe o que vai ter amanhã, mas se tu lutar, não desiste. Então, foi como se a Daniela, que a outra Daniela, tivesse uma outra Daniela que dissesse, luta, não desiste. Mas não luta sozinha, porque tem outras pessoas que vão te ajudar. E esse ano, para mim, está sendo muito feliz, assim. Porque outras pessoas estão se encontrando comigo. Eu não tive uma pessoa que leu o livro que não se encontrou comigo, que não encontrou uma irmã, que não encontrou uma mãe, que não encontrou um amigo. Dani, aqui retrata. E eu quero para dar de presente para fulano. E eu quero. Então é isso, é trazer. Eu quero seguir, mas eu quero que outras pessoas sigam, sabe? Sim. Porque a gente precisa viver, a vida é urgente. Tem toda uma ordem aqui no meu roteiro, né? Então, eu vou ter que antecipar, mas, tipo, o último poema que tu coloca no livro, que é aquela parte do
meu poema é um grito, é mais ou menos por aí, né? Mas a gente vai chegar lá no final, então Tá bem. não e o, atropelemos e o as quanto coisas. é interessante que essa tua dor, uma dor absurda, uma dor enorme, foi ressignificada nessa escrita desse livro e como ela impacta muitas pessoas que talvez estejam sentindo dores maiores, menores, enfim, cada um sabe a sua dor. Mas o quanto lê esse teu livro e vê as passagens, ele alterna muito bem as passagens de dor, de angústia, e em seguida vem aquela frase de impacto que fica impactando em ti, que em alguns momentos... Gente, mas como é que a pessoa pode ter força para reverter essa para E a gente tá aqui ressignificar? com ela, Tá aqui com ó, a ela, gente de tá carne e com ela. osso. O livro é sensacional, é realmente uma história de superação, de altos e baixos. Aí tem galinha, aí tem biscoitinho. Os patos. Aí tem os patos. Os patos. Então, O pato é assim, ótimo. muito interessante. Tem uma coisa também que eu acho legal a gente ressaltar, que a tua fé sempre esteve presente, né? Me parece que sim. Sim. Ela vem, essa fé, ela é uma coisa de mãe, de vó, porque também fala muito numa passagem lá que tu coloca ela, eu acho que dezenas de vezes. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, versículo 15. Tem alguma coisa a ver com a tua avó? Tem. Eu casei criança, né? Pobre da minha mãe e do meu pai, né? Mas eu me apaixonei pelo meu marido com 13 anos de idade. E casei com 15 anos, grávida. E, obviamente, numa cidade pequena, super preconceituosa. Meu pai era professor, minha mãe funcionária pública. Não foi fácil para eles. Hoje eu entendo. Imagina a tua filha com 15 anos e, vou casar, né? Tô grávida, vou casar. Assim, achando a sétima maravilha. Adulta. Ninguém apostava naquilo. As pessoas diziam, nossa, porque eu já tinha lá atrás uma tarja que não era bem da cabeça, né? Aí, em casa, eu ouvi uma amiga do meu pai dizer assim, nossa, essa menina sempre foi problemática, né? Mas ela só dá desgraça para a família, porque agora ela vai casar com 15 anos, grávida, vai voltar para casa com, né? E a minha avó, a minha avó sempre era muito presente, assim, nessas coisas de fé. Ela levava a gente para o culto e coisa e tal. E aí, no dia do meu casamento, a minha avó chegou para mim e disse assim... Eu estava muito triste, porque eu não ouvia nada de bom. A única pessoa feliz do dia do meu casamento foi o meu marido. Ele estava muito feliz, ele ria, assim. Eu lembro que ele estava com a camisa branca. Ai, eu enxergava um príncipe, e era, né? E ele estava muito feliz, mas eu não estava feliz. Eu estava insegura, porque eu tinha 15 anos e eu ouvia todo mundo dizer que não ia dar certo. Que eu ia ter uma vida, né? Imagina, era... E aí, quando eu vejo, chega a minha avó. E a minha avó disse assim para mim, minha filha, vai ser difícil. Vai ter momentos de muita dificuldade. Mas acredita em Deus que vai dar certo. E o dia que tiver muito difícil, não te esquece que tem um Deus. E ela leu esse versículo, me deu uma promessa, uma caixinha de promessa. Que, o que é a caixinha de promessa? É os versículos da Bíblia que coloca ali dentro, né? Em frases. E ela disse, tira essa promessa. E eu estou tirando uma promessa para ti. E aí a minha avó paterna tirou a promessa e dizia assim, pode a mãe esquecer do filho, né? Mais ou menos, pode a mãe esquecer do filho que cria, mas mesmo que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. E aquilo marcou a minha vida, marcou aquele dia, foi a palavra mais linda que eu ouvi no dia do meu casamento, foi da minha avó paterna. Ela me disse isso. E passou. Eu fui morar na minha casa, coisa e tal. E depois outras coisas aconteceram na minha vida e coisas cruciais que aconteceram na minha vida de grande dificuldade. Porque aí tu bota a promessa lá dentro e deixa, né? Eu casualmente tirei a mesma promessa. Pode uma mãe esquecer do filho que cria, mas mesmo que ela te esqueça, eu não me esquecerei de ti. E eu aprendi a fé com a minha avó paterna. Ela era a pessoa mais religiosa da família. E, né, independente de qualquer coisa, ela nos ensinou. E ela sempre diz, o dia que tu pede para Deus com todo o teu coração, abre teu coração, tu não precisa pedir porque ele está aqui, ele vai fazer por ti, né? E eu sempre tive a fé assim comigo, né? Eu acredito em Deus e não tenho vergonha de dizer. Claro. E
Deus, para mim, é sobre todas as coisas, né? É aquela coisa, segura na mão de Deus, eu seguro mesmo todo dia, mas eu sei que ele está comigo, né? É difícil, tem dias que é difícil. Tem dias que já chorei no colo dele, que foi o único colo que tinha para mim, né? Mas eu acredito em Deus, então acho que a fé move a gente. Inclusive, a correntinha, fé. Que não é visível. Essa aqui foi o príncipe, o marido que deu. Ai, que querido. O príncipe ele segue não veio encantado, junto contigo viu? nessa viagem? Ele veio, ele tá na ele casa de uma veio. amiga, ele veio comigo, ele me Que acompanha. bacana, que Geralmente legal. ele me acompanha. Vamos falar então um pouco agora sobre maternidade além do ventre. Conta para nós quantos filhos tu tem, quantos vieram do teu ventre, por que tu optou por adoção? Bom, eu tenho 5 filhos, né? Eu já tinha 3 filhos quando chegou os filhos adotivos, né? Porque a gente não separa filhos adotivos de filho biológico, é filho, né? Ventre, não. E o filho, os meus filhos são meus, eu tenho como se eles nascessem de mim, né? De todos. Então eu tive o meu primeiro filho com 15 anos. Depois eu tive com 20, eu disse, filhos eu brinco muito, né? E aqui só para fazer uma descontração, eu tenho muitos filhos, mas marido eu tenho só, porque se as pessoas cronometrar o número de filhos pelo número de marido, imagina. Falta marido aí, essa conta não fecha. Mas enfim, o meu filho mais velho, que é o David, hoje o David ele é um empresário na cidade de Bagé, na área da fotografia. O David chegou na nossa vida, foi chegando, né? Porque a mãe dele era minha vizinha, ele tinha algumas dificuldades familiares bem severas. A mãe dele é uma pessoa ótima, a gente é amiga até hoje, somos grandes amigas, amiga e irmã. E aí o David foi ficando. Ele já era grande, ele veio para nossa casa de 12 para 13 anos e ele foi ficando. E eu fui me enxergando um pouco no David, né? O David tem personalidade, ele é e ele me ajudava a cuidar dos outros, porque ele era o mais velho, né? Então, ele me ajudava a cuidar dos outros e ele foi chegando na minha vida e ele é muito parecido comigo. O David gosta de escrever, o David gosta de música, o David escreve poesia, ele é um poeta maravilhoso, ele é apaixonado pela fotografia, né? E eu me enxergo muito nele. Assim, nossa, agora ele está indo para a Europa, embarca agora na semana que vem, vai ficar aí mais de 20 dias ou quase 30 dias fazendo uma turnê para a Europa e ele vai para a Grécia. Eu disse, meu filho, lá na Grécia tu tira fotos, porque eu conheço parte da Europa, mas não conheço a Grécia. Então, o David chegou e foi ficando. E esse amor foi... Os meus filhos passaram a ter ele para nós, né? E é quase... Eu não tenho adoção dele no papel, é uma guarda de amor, é laços, né? Eu e a mãe dele... o David formou, a gente divide a festa. O David comprou apartamento, vamos dividir para comprar os móveis. Ai, que lindo! Então, a gente tem esse amor. Somos 2 mães apaixonadas pelo mesmo filho. Ela deu a luz e eu dou o amor junto com ela. Ele vivia na minha casa e na dela, né? Até se formar. Hoje ele tem a vida dele. Mas ele sempre diz a mãe 1 e a mãe 2. Em determinado momento, as pessoas achavam que nós tínhamos uma relação homoafetiva, né? Não, elas são, não, mas não tem. Mas, enfim, é um amor muito construído com muito respeito, né? E o David foi muito exemplo para os outros, porque ele sempre foi um menino muito bom. E a gente passou muita coisa com o David. Muita coisa que ele nem sabe. Né? Eu já tive, por exemplo, já fui em casas, eu já fui num aniversário uma vez que as pessoas disseram, lá vem a Daniela, o Eduardo, os 3 filhos e os 2 negrinhos, porque eu tenho o David e a minha menina são negros, né? Então a gente passou por a questão da discriminação, né? Não só da discriminação das pessoas alheias, mas das pessoas da família que não aceitavam, que não reconheciam. Então tem essa questão da adoção que eu vejo muito. Tem um casal de famosos aí que tem filhos adotivos que eu vejo eles passar pelas mesmas coisas. Isso não existe, existe. E tu tem que lutar como uma leoa, né? Então tem coisas que... E depois disso veio a minha filha. A minha filha, ela era aluna da escola onde eu morava. A mãe tinha muitas dificuldades e nesse inteirinho a mãe foi embora e ela ficou comigo. E a mãe pediu para uma vizinha levar ela no ônibus escolar. E ela entra dentro do ônibus, agarra a minha mão e diz assim, agora você é tua filha. Quantos aninhos ela tinha? Ela tinha 7 anos. Ai, me morre. Não tinha afeto por aquela criança, não tinha, porque não foi uma coisa planejada. A gente agora vai adotar uma criança. Não foi como o Não David foi. que veio chegando, O David foi veio interagindo chegando e ficou, e tal. hoje ele é nosso. Né? Não, a Mana não, ela chegou, a mãe mandou. E aí a gente foi se afeiçoando àquela criança. E ela foi ficando muito parecida com meu marido de fisionomia. E muito parecida comigo nas atitudes. A minha mãe diz, né? Que ela é muito parecida quando eu era pequena. E aí foi ficando, a gente passou por um processo de adoção.
adotamos ela, o sonho dela era ter o Pedra Matos no nome, ela ficou com o Pedra Matos no nome, e ela viveu conosco durante 7 anos, né? Então, era uma família composta, a gente chegou a ser essa família composta por a Daniela, o Eduardo e os 5 filhos, e mais um neto, porque meu filho também, um dos meus filhos, depois, antes do David, foi pai novinho. Então, a gente viveu essa constituição de família, né? Foi altamente desafiador, e eu trago isso no livro, porque a adolescência, 5 filhos numa casa, é o mundo, né? Mas a gente sobrevive. Mas a gente tem saudade daquele tempo, que foi um tempo muito lindo. E a adoção traz para nós, assim, no orgulho que eu tenho dos meus filhos, do meu filho, né? Porque agora, para vir para cá, eu passei na casa dele, de ver um homem que... Quer dizer, um menino de comunidade, de periferia, né? Negro, pobre, que se refaz, que vem para a gente, né, para nossa família. A gente passou muita discriminação porque a gente vem de famílias machistas, preconceituosas, né? Ah, não vai dar certo. Né? A gente ouviu isso, não vai dar certo, esse não vai dar certo. E quando o David, ele fez por ele, entende? Então, o orgulho da gente tem dos filhos, ele fez por ele, Sim. né? Ele fez por ele, construiu a vida dele. Então, chegar e olhar... Essa semana, eu tive ali ontem, né? Tomei café com eles, filho, vim tomar café contigo. E tu olhar, assim, tu vê o teu filho na casa dele, construindo as coisas dele, sabe? Nossa, é nosso, não tem preço que pague isso. E a Mana viveu conosco até os 14 anos de idade. E ali foi uma ruptura muito, muito invasiva, porque ela se suicida com 14 anos de idade, né? Dentro da nossa casa. E ali vem esse divisor de águas, né? A minha filha, a única menina, a gente tinha sonhos, a gente tinha coisas para ver, e a gente viveu muitas coisas boas, né? Então, foi um período... Mas os filhos, os filhos adotivos, os filhos são nossos, né? Eles vêm das entranhas da gente, da alma, né? Então... o David, o Murilo, o Felipe, o Gabriel, que tá todo mundo aí, é nosso, é nosso, né? Então, a gente Eles não faz todos essa separação. no coração, né? No independente. coração. É de dentro. Eu vou pegar pegar o gancho, como dizem, do que tu tá falando agora, que tu perdeu a filha muito jovem. Além disso, teve um dos meninos que acabou precisando ser internado em virtude, né, da dependência química. Como é o nome dele? O Murilo. O Murilo. Então, eu vou te pedir licença só vai ser essa parte que eu vou dar spoiler. Tá. Escutem. Um poema que ela fez para o filho dela, que se chama Uma Carta de Amor. Te perdi. Não mais encontrei o brilho dos teus olhos, nem senti o afago dos teus abraços, nem as ternas palavras da tua boca. Semente das minhas entranhas, que o tempo maltratou, mas não desistirei de ti, porque a força do meu amor te trará para o caminho. Cuidarei de ti como se cuida de uma terra para semear. Regar-te-ei todos os dias da minha existência, e a força do meu amor alimentará a tua vida, e renascerás. Como o orvalho que renasce todas as manhãs, como a chuva que molha a terra, como o sol que brilha no horizonte, tu, amor da minha vida, acharás o caminho, porque a força do meu amor te encontrará. Esse foi o poema Uma Carta de Amor que a Daniela fez pro filho dela enquanto ele estava internado. É isso? Até me emocionei aqui. Eu internei meu filho com dependência química, né? E eu sou professora, meu marido militar, e a gente foi buscar ajuda, né? Não interessa a profissão que tu tá, o lugar que tu te encontra, é a tua cria que tá ali, né? E a gente foi buscar ajuda para saber o que podia fazer. E aí veio a notícia, tem que internar, e a internação por drogadição ela é 1 ano. 1 ano que ele vai ter que recomeçar. E aí eu perguntei para a pessoa, a gente foi buscar um lugar para colocar ele, e a gente encontra a CAEX, que é a Casa do Amor Exigente, e eu pergunto pro senhor lá, pro gerente, o que a gente tinha que fazer. Ele disse, Dani, aqui tem umas listas de coisas. Se vocês fizerem tudo que está aqui, tem uma chance muito grande de dar certo. Mas depende dele. Ele já era maior de idade. A gente colocou ele lá. Claro, meu marido trabalhava em Porto Alegre, eu era professora, coisa e tal, fui chorar em casa, né? E um belo dia, eu dava aula em Porto Alegre, eu trabalhava no município, de segunda a sexta, e sexta-feira eu ia para Porto Alegre para dar aula na faculdade, na pós-graduação. Dava aula sexta à noite, sábado até meio-dia. E o trajeto do ônibus
de Pelotas para Porto Alegre passa na frente da CAEX. E era uma temperatura de uns 40 graus. Era mês de fevereiro, eu acho. Era muito quente. E quando eu olho pela janela, eu vejo meu filho capinando. Porque lá a recuperação é um tripé, né? É a fé, é o trabalho e a disciplina. Esse tripé que movimenta, durante um ano é trabalhado com todo apoio psicológico, psiquiátrico e tudo mais, para sair do vício. Eu achei que talvez fosse as coisas mais doídas. Aquilo me doeu mais do que o dia que eu internei ele. Né? Porque eu vi o meu filho, a minha cria, o meu filho inteligente, o menino capaz, capinando, passando todo aquele sacrifício. Mas eu também não podia chorar, porque eu tinha que dar aula. Eu tinha que ter, né? Ele já era pai, eu tinha que ficar com os outros filhos, eu tinha outras coisas, eu tinha que chegar em Porto Alegre e dar aula. E aí eu peguei um papel e uma caneta, né? E fui escrever esse poema para ele. Ele veio de dentro, eu não sei como. Se hoje talvez fosse escrever, eu não escreveria uma coisa tão visceral como foi esse poema, né? Verdade. E eu consegui escrever esse poema, publicar esse poema em Porto Alegre e entregar para ele, ler para ele na fazenda junto com os outros, né? E aí, quando eu digo assim, a urgência de viver, a necessidade de viver e de querer viver e dar valor para a vida, porque enquanto está vivo a gente tem tanta coisa para fazer, né? A gente não pode desistir de quem a gente ama. E é altamente desafiador. As mães que talvez vão ouvir, que acredito que muitas mães hoje passem por a questão da drogadição, a gente precisa ser firme, né? Não é tratar o teu filho com coitadismo. E quanto que a gente aprendeu, eu, meu esposo, meus filhos, nós ia todo mundo para a Casa do Amor Exigente se fazer rodas de amigos. E hoje eu tenho amigas que passaram pela mesma situação, recuperaram seus filhos e outras não. Outras mães perderam literalmente seus filhos para droga. Então, a gente acha que isso nunca vai acontecer comigo, né? Eu estou numa situação que não vai acontecer. Talvez, se acontecer, tu precisa ter firmeza. E a gente não consegue sozinho. A gente... Seja o que aconteça na tua vida, tu não pode estar sozinho. E eu consegui recuperar o meu filho, mas não foi sozinha, né? Foi com a ajuda do meu esposo, dos meus filhos. Foi esse lugar que a gente colocou. Foi amigos, foi os grupos de apoio. A gente foi para grupo de apoio, né? Para se ajudar. Toda a família fica doente. Toda a né? família. Uma drogadição numa família, todo mundo adoece, né? E aí, ou tem pais que enlouquecem, joga o filho para fora, tem outros que tragam no vitimismo. Então, assim, a gente sempre foi muito firme com os filhos, né? Em determinado momento, a gente questiona, poxa, mas será que estou fazendo certo, né? E hoje, quando eu olho para trás e eu vejo meu filho maravilhoso, um profissional de excelência, né? Meu filho é um profissional de excelência, um menino brilhante. Eu vejo assim, valeu, né? A gente não desistiu dele. Esse amor volta para o caminho. Então, as mães que vão assistir esse podcast aqui, que eu sei que vocês têm uma audiência muito boa, não desistam das suas crias, né? Mas olhem para isso com firmeza, procurem lugares de apoio que sejam significativos, porque a gente adoece. Sim. E a gente precisa ter essa consciência. Eu adoeci. Eu não podia ver um telefone tocar. O telefone tocava, eu não tinha forças para levantar, porque eu tinha medo que ele desistisse do tratamento, né? E a gente chegou aí a mães um grupo de pessoas que internaram na mesma data que ele, alguns faleceram, né? Já se perderam. Então, trazer isso também foi essa carta, assim, hoje, se eu fosse escrever, acho que não escreveria algo tão lindo, assim, porque veio de dentro, né? Sim. Além dessa carta, tu queria falar alguma coisa? Não, só um comentário. O quanto é importante essa tua narrativa pela questão de é difícil, é doído, é um desafio, mas o quanto existe o amanhã, existe essa superação. E quantas pessoas, como tu referiste, podem estar enfrentando uma situação similar e às vezes tu não vê essa luzinha, né, no fim desse túnel. E como é importante essa narrativa para as pessoas se inspirarem nisso, sim, e saber que existe essa volta por cima, que é possível. Quando a gente fala de família, não tem dinheiro. Quando a gente fala de família, não tem patrimônio. Quando a gente fala de amor, não tem nada que vai suprir, né? Não tem diploma. Ah, não, vou ver qual é o teu grau de instrução para abraçar. Tem que botar no colo e acolher. E aí, a saúde também, né? É a saúde do teu filho. Do teu filho. Então, tu vai fazer o que tiver que fazer. E eles, uma série de coisas, assim, de normativas que a gente precisou cumprir. E aí, a gente colocou para os outros filhos também. A gente precisa salvar a vida do humano. Sim, né? Somos uma equipe em relação eu lembro disso, uma coisa muito linda que eu não coloquei no livro,
Algumas coisas eu não coloquei, mas essa passagem foi muito linda. Porque a gente teve uma instrução de não dar nada novo para ele. Olha, imagina tu não dar nada novo pro teu filho. Não é para dar nada novo. Depois que ele saiu da clínica, é para dar o que vocês podem, né? Não pode tratar ele como coitado, etc, etc. E aí chegou no dia, ele ia para morar numa outra cidade, num outro estado, e aí eu fui numa loja, dei uma calça jeans e um blusão, né? Eu podia ter dado mais, mas eu não podia pela normativa. E quando a gente chegou em casa, os meninos, os 2 irmãos, pegaram uma pilha de camiseta, cada um pegou as suas melhores camisetas e colocou em cima do sofá e disse: mãe, agora tu escolhe. Sim. Né? Então, a solidariedade, a família estar junto, isso é muito importante, né? Da gente lutar junto. E apesar de tudo, de todas as coisas que a gente passou, a gente sempre lutou junto, né? Nessa noite que eu internei o meu filho, eu e o meu marido choramos uma noite inteira abraçados. A gente não sabia o que fazer. Sim. A gente chorou toda noite abraçado, não sabia o que fazer. Sem saber que se era correto aquele caminho, se Não daria sabia, certo ao final. Né? Não sabia. A gente chorou abraçado, mas depois a gente chorou para tirar ele de lá. E na minha filha, a gente também chorou abraçado, mas não deu tempo, né? Então, é esse turbilhão de coisas que tem a vida. Mas a gente precisa seguir, né? Falando na filha, também tem uma passagem no livro que ela faz um poema para a filha. Claro que esse eu não vou ler. Óbvio que vocês vão adquirir o livro para poder ler. Se chama Uma Carta para o Silêncio. E daí, no capítulo final, no final deste capítulo que tu fala sobre ela, tem uma pergunta que ela sempre deixa uma perguntinha no final de cada capítulo, deixa umas linhas assim, para a gente refletir, quem sabe anotar algumas coisas. E aí tu faz a seguinte pergunta no livro. Como você lidou ou como imagina que lidaria com a perda de alguém muito importante em sua vida? O que essa experiência pode ensinar sobre resiliência e amor? Tu já respondeu essa pergunta? Já. Para mim, já. Quando eu internei o meu filho, eu passei por ali o amor visceral, né? É o amor mais puro que tu tem, porque é a tua cria, né? E tu precisa recuperar. Quando eu perdi ali, eu achei que era dor maior, né? Porque tu nunca imagina, ninguém está preparado para perder um filho. Ninguém está preparado. A pessoa mais empoderada, ela não está preparada para perder os seus filhos. Essa não é a ordem da vida e é cruel. Quando a minha filha partiu, eu fiquei me perguntando um monte de coisa, uma série de coisas, me questionei muito como mãe, né? Que mãe eu fui? Mas eu fui olhar para trás e eu fui ver para entender o quanto de boa mãe que eu tinha sido, o quanto que eu tinha vivido com ela, as coisas, as experiências, as coisas lindas que a gente viveu junto. Esse momento que eu estou vivendo agora da minha vida é para superar aquilo que eu fazia com ela, né? Sim. Por exemplo, a gente ia para academia todos os dias. Eu passei muito tempo da minha vida sem ir para academia todos os dias, né? E aí vem de novo a pergunta que meu filho fez: tu morreria por nós? Morreria. Vive por nós, né? E hoje eu quero viver pela minha filha também, né? E a gente aprende tanto porque a gente vem de uma sociedade muito preconceituosa, que julga, que dá sentença, que olha, que diz: porque se fosse eu ia fazer, porque se fosse comigo. E eu ouvi as maiores atrocidades que vocês podem imaginar, né? Quando eu perdi a minha filha. As maiores atrocidades. Chegou um tempo que eu não tinha vontade de sair na rua. As pessoas perguntavam as coisas mais absurdas que vocês podem imaginar. Tu chegou a pensar que não ia aguentar esse tranco todo? Cheguei. Eu cheguei um dia que foi um dos dias que eu fui para a escola e eu saí na rua e uma pessoa me perguntou: mas é verdade que a tua filha se suicidou porque tu não era uma boa mãe? Eu disse: meu Deus, né? Eu não sabia o que fazer, né? Eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer para... E aí eu ficava martelando aquilo, né? Mas quando eu fui transformar essa dor em amor, né, e em saudade, porque eu sinto falta da minha filha. Provavelmente, se ela estivesse aqui conosco, ela estava sentada ali tirando foto, né? Sei lá, se ia ser mãe, fico imaginando. Mas quando eu fui transformar isso em amor, a minha filha sempre foi uma menina muito alegre, né? Eu disse: ela jamais ia querer me ver derrotada. Jamais ela ia querer me ver derrotada. Ela sempre foi muito alegre, muito para cima. E aí, quando eu transformo, é que eu também aprendi, não só em relação à minha família, mas em relação aos outros, né? Ao julgamento, a dizer assim: se fosse comigo, cara, quando é contigo, tu não faz nada. Contigo é diferente.
Na tua casa é diferente, na tua é diferente, sabe? Então, eu passei a ser uma pessoa que entende mais, né, o entorno, a não julgar os outros. Sim. Ah, se fosse comigo, não sei o quê. Aprendi também uma das coisas que eu aprendi foi as pessoas às vezes não te querem por perto. Porque a dor é muito a teoria traz isso, né? A dor ela aproxima até quem não gosta de ti. Até quem não gosta de ti, a dor aproxima. As pessoas ficam com pena. E aí as pessoas se aproximam para indagar para uma série de coisas. Mas eu aprendi nesse lugar também que eu acolhi muita gente que gostava de mim. E que, pela Daniela que corria, não tinha tempo de chegar. Então, esse lugar de resiliência, de olhar para o outro, de não responder tudo em tempo, né? De achar que tem razão. Hoje eu não quero ter razão, hoje eu quero ter paz. Sabe? Eu quero viver em paz com as pessoas que eu amo, com alegria, porque a minha casa sempre foi uma casa muito alegre. Mas eu aprendi também, nesse lugar, a também ficar perto das pessoas que me querem por perto. Então, e vocês são um exemplo disso, né? A gente se conheceu no momento aqui, ficou conversando. Elas fizeram questão que eu viesse e eu vim. Praticamente quase exclusivo para estar aqui. Porque eu sei que quando as pessoas me querem por perto, então eu quero ficar perto de quem me quer por perto. E às vezes, o que isso me trouxe de maior lição, às vezes a gente deixa de ficar perto do marido, do filho, daquela amiga que quer tomar aquele café contigo. E aí tu tá lá perto daquela pessoa que não te quer por perto. Sim. Que quer indagar a tua vida, que quer, né, que quer te julgar. Então, eu aprendi muita coisa. E eu acho que isso tudo é amor, né? Eu acho que isso tudo é amor próprio, assim. Que bacana, que legal. Muito Acho obrigada. que é o amor, assim. É, o livro inspirando, a conversa Eu tô aqui inspirando. viajando, me lembrando do livro e olhando e me surpreendendo a cada palavra da Dani. Sim, tem bastante coisa no livro que a gente gostaria de perguntar, mas também não vai ficar perguntando que vai dar spoiler, as pessoas não vão ficar. E vocês não sabem da missa metade. Leiam o livro. Leiam o livro. É Excelente. verdade. E tem só uma coisa que eu queria falar, assim. Eu acho que eu me passei, com tudo isso que eu passei, eu passei a ser uma melhor filha para os meus pais. Sabe? A entender o lugar deles, a entender que eles não tinham que me dar todas as respostas que eu queria e que eles também fizeram comigo o que eles podiam no contexto que eles tinham. Eles deram para mim o que eles podiam. Né? Então, eu fiquei mais próxima do meu pai e da minha mãe. E foi uma coisa muito interessante. Eu me desloquei para a cidade dos meus pais para cuidar da minha mãe, que tinha feito uma cirurgia, e acabei ficando todo final de semana de pijama, literalmente dentro de casa com os meus pais, numa proximidade muito grande, né? E no domingo eu disse assim para o meu pai falando, nossa, fulano faleceu, o filho não chegou a tempo. Eu disse, pai, vocês correm o risco de falecer, tu e a mãe, e eu não tá, porque eu vivo viajando. E se porventura, pai, tu e a mãe falecer, a minha mãe vai ouvir isso. Ela estava lá comigo. Eu não vou correr, porque eu sou para vocês a melhor filha que eu posso ser. Eu estava fazendo as unhas dos pés do meu pai. Ele ia fazer 80 anos naquela semana. Foi agora, dezembro de 2024. E meu pai disse, é verdade, né? Ele disse, olha, nenhuma filha letrada vem para limpar um pé desses, né? Brincando. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, meu pai me abraçou e disse que Deus te acompanhe. E na terça, 1h25, minha mãe ligou que meu pai tinha falecido. E aí, tem uma história, meu pai faleceu, mas tem uma história bonita, porque nem um dia depois que meu pai faleceu, eu lembro do meu pai com tristeza. E isso é amor. Né? Porque eu consegui dar para ele o máximo que eu pude e entender que ele deu para mim o melhor que ele podia, né? Para a gente seguir em frente. Então, eu acho que talvez se isso tivesse acontecido há 15 anos atrás, eu ia ter um monte de remorso, né? Sim. De dores. E eu consigo falar com meu pai com tanto carinho, olhar para ele, sabe? A única coisa que me dói que dá uma saudade é quando eu chego na propriedade e a porteira está fechada. Isso está no livro. Porque quando eu chegava, ele abria a porteira para eu passar o jeito que ele tinha de dizer eu te amo. E eu consegui abraçar o meu pai, eu consegui estar com ele, eu dei para ele o melhor. Essa filha que deu para ele o melhor é uma filha que vem doída, né? E que ele deu para mim o que ele podia. Às vezes a gente cobra tanto dos pais e não entende o lugar que eles estão, né? Eles deram para nós o que eles podiam nas condições que eles tinham. A gente só tem que amar. Tô sem condições. É forte, né? É forte. E o quanto a gente tem que ser grata aos pais, primeiramente, pela vida que nos deram, né? E quanto a gente esquece disso às vezes e que lindo que tu pôde viver e ressignificar também a relação com os teus pais,
com tudo que tu viveu em relação aos teus filhos. É interessante como uma coisa reflexionou na outra, né? Refletiu na outra. E há tempo de tu curti-los e aproveitar e desfrutar de momentos com eles em vida, né? Porque o quanto a gente tenta, às vezes a gente deixa o tempo passar porque não dá tempo disso, em relação aos pais, em relação aos familiares, em relação às amigas. Vamos tomar um cafezinho um dia desses, e aí um dia desses não chega. Ah, porque vamos se encontrar, e aí não dá tempo. A gente tem que fazer dar tempo. Tem que sim, e priorizar esses pequenos momentos, porque a vida é isso, né? São os pequenos momentos, não são os grandes acontecimentos. Quando meu pai faleceu foi bem interessante, porque eu já estava com essa consciência, que a gente leva um tempo, a gente é muito imaturo, muito vaidoso, né? Nós, seres humanos, nós somos muito vaidosos, a gente acha que está no lugar de um pedestal e a gente não está nesse lugar. A gente está nesse lugar de vida, tem que colocar a sandália da humildade. E eu achei muito interessante quando meu pai faleceu. Meu pai é um professor, né? Bem requisitado, assim, uma pessoa muito respeitada na comunidade, mas foi pessoas no velório do meu pai que nunca tinham tirado um tempo para ir lá tomar um café com ele, né? Sim, exatamente. E eles estavam lá. E aí, no velório, as pessoas encontram tempo, né? Normalmente tempo. é isso. Eu converso a respeito disso com a minha família, do lado da minha mãe. Somos muitos. E aí é aquela, vamos se encontrar no Natal. E aí uns podem, outros não podem, vamos se encontrar, não sei o quê. E dificilmente, quase que, olha, faz anos que não se encontram todos. Em velórios todos se encontram. Pois é. Por que a gente faz dar tempo para algumas coisas e... Dani, me conta uma coisa. Os projetos atuais, porque eu te vejo bastante nas redes sociais, eu vejo que tu tem alguns projetos para que tu dá cursos, tu tá servindo também de apoio para. Me conta um pouquinho para a gente sair um pouco do livro, que tá bárbaro, mas eu quero que tu aproveite também para falar o que tu tem feito e os teus projetos para o futuro. Bom, eu sou professora de formação, né? Saí depois da escola pública, eu fui para uma multinacional, onde eu trabalhei durante 9 anos e meio. Foi um lugar de muito aprendizado, né? Tive a oportunidade de trabalhar como palestrante, como treinadora, formadora, em diversos lugares do Brasil. E eu pedi exoneração, né? Eu cheguei a ficar em primeiro lugar em 2024, fiquei em primeiro lugar em número de atendimentos no Brasil, e quando foi final do ano passado, eu me exonerei, pedi para me exonerar. E por que eu pedi para me exonerar? Porque eu queria continuar estudando e eu queria fazer coisas para mim, né? Obviamente, numa multinacional, eu tinha uma entrega para fazer, né? Eu não era obrigada a fazer, eu poderia não fazer, mas eu me achava que eu tinha que fazer, né? Eu nunca quis que os meus gestores fossem um peso, que eu fosse um peso nas costas deles, né? E nunca fui, acredito que não. E aí, quando eu volto para esse lugar, era para esse lugar para eu poder seguir estudando o comportamento humano, mas estar nos lugares com palestras, com cursos, com treinamentos, com mentoria, que a gente vai abrir agora em julho, para esse lugar de afeto. Trazer as pessoas de diversas profissões para este lugar consigo. Hoje, o meu papel é buscar trazer consciência para as pessoas da porta para dentro das suas vidas. Cada um tem a sua, né? Mas é uma questão de consciência. Dani, tu é psicóloga? Eu não sou psicóloga, mas de cada evento que eu faço, se tiver uma pessoa ali que diz assim, Dani, e eu tenho, graças a Deus, tudo que eu fiz agora, Dani, eu estou fazendo terapia, Dani, eu estou fazendo uma corrida, Dani, eu voltei para a academia, Dani, eu ressignifiquei a minha vida, eu melhorei meu relacionamento, para as pessoas viverem. Porque, geralmente, as pessoas buscam ajuda depois que estão no caos. E aonde que está escrito que tu precisa estar no caos para viver? Não precisa. Tu pode buscar ajuda. Tu pode ir para um psicólogo antes de tu ter um câncer. Tu pode fazer uma corrida antes de tu ficar doente, diabética, com uma série de problemas. Tu pode buscar. Então, o meu lugar hoje, como especialista em comportamento humano, eu estou junto de professores, junto de empresários, junto das pessoas, em diversas frentes, trazendo a luz da consciência, né? Então, é essa luz da consciência para dizer assim, aonde que tu estás, né? Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu legado? Porque eu estou vivendo no automático, eu estou fazendo, né? Não, psicólogo é para louco. Não, eu não vou buscar ajuda psicóloga, não estou louca, né? E aí, quando tu percebe que tem um profissional lá na ponta que é especializado, que pode te ajudar, já passou. Então, esse meu lugar, eu agora estou abrindo uma mentoria agora em julho, agora na próxima semana, na segunda semana de julho, que é uma mentoria que vai se chamar Luz da Consciência, que é trazer as pessoas para dentro, para olharem para si.
Porque nenhum profissional dá resultado se tu não te der resultado da porta para dentro. Então, a gente tem empresários com vidas destruídas da porta para dentro. Tem um holofote, tem uma empresa, tem patrimônio, né? Mas tem uma vida emocional reduzida a pó, não convive com seus filhos, né? Não consegue ter uma vida de afeto, tão doentes, adoecidos emocionalmente. Então, a gente tem esse lugar que a gente pode fazer. Né? E esse lugar de poder fazer consciência, que ninguém pode. Eu só sou a ponte entre a consciência e a razão para a pessoa dizer: eu posso. Que bacana. Eu quero seguir. Me ajuda. O que eu posso fazer? Então, eu vou te segurar da mão através da minha experiência, de todas as coisas que eu passei, de todo o estudo que eu tenho, que a neurociência explica como é que o nosso cérebro reage frente a uma pessoa que vive se queixando, porque a cabeça adoece e o corpo reflete, né? Então, toda doença que a gente expressa no corpo, ela vem do emocional, ela tem um fundo emocional, né? E o que eu posso fazer com essas pessoas? Então, hoje eu estou indo junto de centros de dirigentes lojistas, de empresários, Rotary Club, OAB, instituições onde já tem esses grupos montados para trazer as pessoas à luz da consciência consigo. Sim. Não é para fazer, não, mas eu vou te dar um treinamento agora que tu vai ter produtividade. Não, para produtividade tem curso para isso. A mente é treinável. Tem pessoas que são especialistas em produtividade. Eu me especializei em comportamento humano. E é esse lugar que eu estou trabalhando. Desejamos toda a sorte do mundo, que tudo dê certo e que a nossa cidade esteja entre essas que vão contratá-la para esse fim. Falando em fim, eu tenho um tempo cronometrado, tem alguém que fica me dizendo aqui no ponto, sabe? Que deu, mas não porque a conversa está desagradável, porque poderia ter episódio 2, 3 e 4, conversando contigo, mas é que uma questão pelos que a gente entrevistou antes, né? Tem que ser justa. Mas tu volta, né, Dani? Deixa eu fazer, eu separei 6 perguntinhas apimentadas, que normalmente a gente faz. Dessas 6 eu vou fazer só 3, porque senão eu sei que a gente vai seguir conversando. Se prepara aí, vem, Dani. Mas é que óbvio que eu não ia apimentar a autora do livro, A Força que Habita em Mim. Dani, olha só. Vapt-vupt, tá? Daí não vamos poder... Existe alguma coisa que você nunca teve coragem de escrever, mas que ainda quer escrever um dia? Até uma fofoca de alguém. Tem. Então tá. Depois tu nos conta. Depois eu conto. Nos bastidores, tu nos conta. Então preparem-se. Poderá ter essa pergunta. E o que ninguém imagina sobre você, mas deveria saber? Que eu sou uma mulher muito romântica. Muito romântica. Qual é o teu prato preferido? Feijão com arroz. Quem faz ele? Quem faz o melhor feijão com arroz? O melhor feijão com arroz é meu marido. Isso eu já sabia que ela é uma romântica apaixonada, de fato. Se você pudesse encontrar a Daniela lá do passado, num momento difícil, o que tu sussurraria no ouvidinho dela? Vai, luta, corre, que tem coisas boas para te esperando lá na frente. Bacana. E agora uma frase que tu vai escrever num outdoor gigante, assim. O que tu vai escrever para ficar ali por muito tempo? Para que as outras pessoas pudessem ver. Daí não é para Daniela, é para os outros. Não desista, haja o que houver. Ai, Dani, que legal. Olha, tinha um monte de pergunta aqui, mas a gente foi podada, eu acho. Acho que a gente vai ter que reivindicar. A gente precisa terminar mesmo, tem certeza. Pois mas a gente precisa encerrar. Precisa encerrar até por uma questão dos outros episódios e tudo mais. As redes sociais também te ajudaram a ir muito adiante, né? A ir muito longe. Um dos seus poemas, por exemplo, foi lido em muitos países, entre a América Latina, Europa, África e Estados Unidos, verdade? Sim, verdade. O meu poema é um grito, está aqui na página 201 do livro dela. É mais um dos belos poemas que a Dani já escreveu. E tem outros livros só de poema, né? Tem. Também. Tá. Esse poema chama-se Um Grito pelas Mulheres. Tu finaliza nesse poema escrevendo que está à espera do eco de vozes de outras mulheres do mundo que ainda têm coragem e voz para gritar. Pois fique sabendo que o pó de pimenta quer dar eco às tuas palavras. Então, a força que habita na Daniela também habita em nós.
habita em cada mulher que ousa continuar, mesmo quando tudo parece ruir. Que este episódio te inspire a ser abrigo, palavra e recomeço. Obrigada, Dani, por abrir a tua alma aqui no Pode Pimenta. Obrigada a todos os que estiveram e ainda estarão conosco, vendo e revendo esse episódio várias vezes. E aos nossos amados patrocinadores dessa segunda temporada, que é a Clínica Integrada Dr. Danilo Soares, doutora Fernanda Delgado, a Espaço Frida, Moça Bonita Boutique, a Ótica Ricardo, Riscale Corretora de Seguros e a Terra Sul. Um beijo grande, enfeitado, de muita esperança. Obrigada. Obrigada pela essa linda oportunidade. Vai, agora é tua, lá na esquina, lá, ó. Vamos! Vai, tá bem demais! Vai! Lá na esquina dobrou e agora é teu melhor. Ó, bração aberto, todo mundo te esperando. Bora! Vai! Bora! Vamos!